equipe, para que estados, e contamos com Jesus para que Ele nos norteie os pensamentos, as nossas reflexões, e permitiu que a equipe espiritual desta casa nos recebesse aqui. Somos muito gratos para as reflexões deste momento. O tema escolhido, como já foi nos dito, são diálogos com Jesus, sementes no coração. Jesus esteve conosco, trazendo inúmeros momentos de diálogos, deixando-nos muitos conhecimentos, deixando-nos muitos ensinamentos, para que pudéssemos, à luz do entendimento que Ele nos trouxe, conhecer, através da palavra que Ele deixou, uma forma de nós conhecermos as verdades. Buscamos o Cristo, portanto, porque a gente sente no íntimo que Ele nos sacia, que Ele nos dá uma plenitude interior. Ele nos faz avançar, nos convida a despertar em nós o que nós temos de mais belo, Deus em nós. Se Ele nos disse, em uma das suas falas, dos seus diálogos, que o reino de Deus estava em nós, e quando nós temos esse revisitar as suas palavras, vamos ao Evangelho, estudamos, entendemos e buscamos compreender o que Ele nos traz, Ele desperta em nós aquilo que é mais nobre em nós. A semente do amor plantada pelo Pai na nossa criação e que, emergindo a cada momento que nós compreendemos as lições que Cristo nos trouxe, vamos entendendo a plenitude que podemos ter quando nós conseguimos estar junto a Ele. Ele nos disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus trouxe à humanidade uma mensagem de verdade, de amor, para que pudéssemos enaltecer a plenitude de vida que o Pai nos oferece na criação. Essa vida que não se finda ao partirmos daqui após uma encarnação. A vida que é plena e pode ser a cada vez mais substanciada quando nós nos envolvemos a entender o que Jesus quis nos trazer, aquilo que é a verdade que nós precisamos compreender. Porque a palavra em si, ela nada mais é do que a concretização de um pensamento. Um pensamento que sempre está ativo em nossa forma de agir, de estar no mundo. Nós não paramos de pensar. E quando nós falamos, nós estamos concretizando esse pensamento. Ela é, a palavra, a ideia que vai exprimir a vontade que nós temos. Essa vontade que se torna ação quando nós falamos. E foi isso que Jesus nos trouxe. Palavras, diálogos, ensinos. Ele não deixou nada escrito, mas ele teve toda uma preparação para chegar aqui, com séculos de organização para a sua vida, e aqueles irmãos que aqui estavam preparados para registrar as palavras que precisávamos ter o conhecimento, ali deixaram os registros. Esses registros que é o Evangelho, que é o retrato da sua vida, onde nós podemos nos aprofundar em entendimento e nos sentir plenos. Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chegaria ao Pai se não fosse por Ele. Quando Ele traz essas palavras para nós, Ele nos leva num diálogo interior para que possamos compreender que Ele deixou a rota certa, o caminho adequado para que nós pudéssemos chegar ao Pai. Se precisamos passar por Ele, é preciso que entendamos que é Ele que vai nos trazer
a mensagem com uma importância única. Ele foi tão importante que dividiu a história em 2 espaços de tempo, antes e depois. Muitos precursores trouxeram ensinamentos fabulosos, preparando a chegada, o advento do Cristo, esse mestre querido que se tornou o nosso Messias. E essa importância vai fazer contribuir para que o nosso progresso espiritual ocorra. Nascemos simples, fomos criados simples, ignorantes, e a cada momento reencarnatório, a cada existência, a cada momento que regressamos ao plano espiritual, vamos ascendendo, porque nós não retrogradamos. Podemos até não fazer exatamente tudo aquilo que ele nos ensina, mas o que está angariado, nós não perdemos. Jesus traz palavras e que são registradas pelos principais evangelistas que conhecemos. João, no capítulo 1, logo no início do seu evangelho, no versículo 14, vai nos dizer que no princípio havia o Verbo, e o Verbo se fez carne. Quando João nos traz a essa reflexão, precisamos então compreender que o Verbo, a palavra do próprio Pai, se reproduz aqui através de Jesus entre nós. A encarnação de Jesus vai fazer com que ele chegue para nós como porta-voz, como um mensageiro que vai trazer os ensinos que vão basear a nossa roda de vida. O meu ensino não é meu, mas é de quem me enviou. Eu falo das coisas que vi junto a meu Pai. Todas as coisas que ouvi junto a meu Pai vos dou a conhecer. João, mais uma vez, em outros versículos do seu Evangelho, no 7, no 8, os capítulos, 7, 8 e 15, trazemos esses fragmentos para que a gente pense o quanto ele trouxe na sua palavra não só o ensino para que nós pudéssemos seguir a rota, mas a confirmação de que ele era o Messias. Ele estava trazendo a verdade divina para nós. Ele afirmava com toda a moral que lhe cabia, pela perfeição altaneira que faz parte da sua condição, que é ele quem vai trazer aquilo que o Pai lhe pediu que trouxesse. Lhe entregou esse planeta para que pudesse por ele ser governado, para que por ele pudesse ser construída uma condição de estarmos aqui nessa tarde, juntos, refletindo. E é por ele que se faz a ação de Deus entre nós, quando ele aqui chega. Então esse Espírito maravilhoso que vem nos dizer que vamos conhecer a verdade e ela vai nos libertar, um outro diálogo aonde João trabalha no seu capítulo 8, com a condição de nos perguntarmos qual é a verdade que ele vem nos trazer. Qual é o ensinamento máximo que ele vai buscar oferecer para que nós possamos compreender que estar aqui neste momento é um privilégio. É um privilégio para nós conhecermos Jesus. É um privilégio conhecermos a doutrina espírita, que veio desenhar para nós as suas palavras, explicando cada momento que ele aqui esteve. Qual é a principal mensagem? Muitos foram os ensinamentos. Destacamos um aqui: o amor a Deus sobre todas as coisas. O amor ao próximo como a si mesmo. Como poderemos amar a Deus ou amar o outro se nós não nos amarmos, se nós não nos entendermos, se nós não tivermos diálogos com Jesus, conversando para que as sementes que foram plantadas pelo seu ensinamento em nossos corações se frutifiquem? Amar ao próximo requer de nós compreender a nós mesmos, respeitar as nossas limitações,
respeitar os nossos desejos, vontades, no limite que o outro tenha também a sua liberdade respeitada. E aí sim, poderemos desta forma estar amando a Deus sobre qualquer coisa. Porque o Pai não quer mais do que isso. A cada momento, na nossa condição, compreendermos que a realidade espiritual que estamos vivendo é aquela que nós já conseguimos angariar ao longo das nossas múltiplas existências. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas em que nós já vivemos através de diferentes condições reencarnatórias, conforme fomos aprendendo as lições a duras penas. Muitas vezes sem chegar nem perto de Jesus, sem dialogar com Ele, em outros momentos muito passados atrás. Mas neste momento, nós estamos aqui. E é por isso que nós compreendemos que tudo que está posto para nós, a condição espiritual que nós estamos e todas as circunstâncias da família, do trabalho, da religião que professamos, a escolha do tipo de corpo físico e probleminhas que devamos tendo com ele, faz parte da justiça divina que Jesus veio nos ensinar. A justiça que vai ter a cada um segundo as suas obras, ele nos diz. Para que nessas obras que nós vamos produzindo, estas escolhas possam ser boas escolhas na medida em que temos a fé fundamentada na imortalidade, na crença de que qualquer realização espiritual que aqui fizermos para o bem ou como uma má escolha, nós teremos, pela condição necessária de reparar a lei, um momento único, eterno, nas palavras do Cristo, que são as palavras com que dialogamos para a nossa compreensão, um momento adequado para reparar esta lei. Temos uma família com problemas, um trabalho onde às vezes as coisas não estão dando muito certo, perdemos o trabalho, um ente querido nos deixa, uma dor acomete o nosso corpo ou de alguém que amamos. São condições que nós vamos compreendendo pelas palavras eternas de conhecimento fundamentado pela doutrina espírita, para que entendamos que tudo está posto no devido lugar e que vai depender muito de como nós nos comunicamos diretamente com o plano espiritual, benéfico ou não tão amigo, para que possamos nos fortalecer. Porque nós vamos perdoando aqueles que às vezes nos ofendem. Ele deixou ensinos sobre a necessidade do perdão. Ele nos fala que além do perdão, precisamos amar os inimigos. E a doutrina nos explica que é claro que não conseguiremos amar incondicionalmente aquele que tanto nos prejudica, mas podemos respeitá-lo. Podemos compreender que a forma de ele agir neste momento ainda está distante dos ensinos que nós já estamos tendo contato. E que por mais difícil que possa parecer, nós vamos conseguindo exercitar um pouco de bondade, um pouco de tarefa para o bem, uma ajuda ao próximo, e vamos compreendendo que as recompensas não estão neste mundo. As recompensas estarão neste plano espiritual, na condição que nós o deixamos. Quando nós deixarmos esse plano nesta encarnação, levaremos apenas o que angariamos desse trabalho e dessas decisões e escolhas que fomos construindo em nossos corações. E como é bom a gente dialogar com Jesus nas nossas dificuldades. Muitas vezes esquecemos de dialogar com Ele quando estamos em paz, quando as coisas boas estão nos acontecendo. Mas é preciso que nós aprendamos a ter gratidão, porque explicando as verdades fundamentais para nós, enquanto criatura, numa comunicação pessoal um com os outros, vamos de uma forma direta nos entrelaçando com o plano espiritual benéfico,
que vai trazendo para nós tudo aquilo em que estamos ligados aqui nesse plano. Mais uma vez, recorrendo ao evangelista, Mateus, no capítulo 18, item 18, vai dizer que tudo que ligardes na terra será sido ligado no céu. Tudo aquilo com que nós nos ligamos na terra, nós partiremos para o céu, para o plano espiritual, ligados da mesma maneira. Se for alguma coisa material, nós vamos ter a vibração posta na ligação com esta condição. E continua Mateus: e tudo o que desligardes da terra terá sido desligado no céu. Se nós nos desligarmos das demandas do mundo, se nós vivermos como Cristo nos trouxe, no mundo, sem ser do mundo, sem ser aquele que se apega às coisas do mundo, e aí a gente vai falar não só dos bens materiais, mas do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa dificuldade de respeitar a opinião do outro, da nossa, muitas vezes, arrogância em entender que a nossa é a única forma de pensar e agir. Esses apegos com a materialidade poderão ser deixados aqui cada vez que nós exercitarmos o estudo, o diálogo com Jesus. Santo Agostinho nos ensinou à noite, né? Vamos revisar o nosso dia? Vamos dialogar com a nós mesmos para entender como nós nos aproximamos de Jesus e como nos distanciamos dele? E esses diálogos que fazemos com nós mesmos são os diálogos que Jesus espera de nós, para que essa semente se multiplique, para que nós possamos compreender que em toda oportunidade que nos é posta na vida, no dia, na noite, nós estamos podendo estar como Ele fez, vivendo a verdade divina. Jesus, esse mestre por excelência, um pedagogo maravilhoso, utilizou de todas as metodologias para nos mostrar isso. Porque ele pregava, ele mostrava os seus ensinos em qualquer oportunidade. Ele fez isso orientando, ensinando nos lares, nas ruas, nos templos, nos campos, na praia. Subiu ao monte e deixou o maior ensino que a humanidade pode contar com as bem-aventuranças. Onde, como e com quem Jesus dialogava não era por acaso. Quando ele se abaixa para falar com a mulher que estava para ser apedrejada, ele se põe junto a ela. Ele se aproxima da dor que ela trazia e o julgamento daqueles que estavam ali para apedrejar. E se ninguém poderia tirar nenhuma pedra, porque todos nós, todos que estavam ali, tinham algo para ferir com Deus naquela época e hoje ainda utilizado algum pecado, então por que ele iria julgar? Ele sempre dizia após os seus ensinos: vá e não peques mais, vá e não repita, ou seja, reflita, diálogo com você mesmo, com as suas escolhas, adequadas ou não. Os diálogos que ele tinha com o povo era para o ensinamento que nós precisamos hoje. Porque nós se fizermos representar em cada um dos personagens que estão no Evangelho. Quando nós lemos as passagens, as parábolas, os ensinos, os diálogos, nós percebemos que ali estamos todos nós representados. Que ele entregou a João e a Maria naquele momento da cruz. Dizendo a Maria que João era o seu filho agora. Ela não era mais mãe dele somente, do Cristo Jesus. Ele era mãe também de João, que representava ali a humanidade toda, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades, para que fosse amparado por esta mãe. Então Jesus utilizava comentários, parábolas, sermões, diálogos, para falar para muitos, para multidões, como fez quando falou para os 5.000 e ali
Ele fez o pão da vida chegar a todos aqueles que estavam. Alguns peixes e poucos pães? Será que o que representa isso para nós? Representa o que ele traz de alimento para a nossa alma, e todos ali se sentiram saciados. Em particular, por exemplo, quando ele fala com Nicodemos, um doutor da lei, que deveria conhecer muito bem os conceitos de reencarnação e que vai procurá-lo, e ele o recebe às escuras, para que não pudesse expor esse irmão, para falar para ele: és conhecedor da lei, não sabe sobre essas coisas? Porque Nicodemos não entendia como é que se podia nascer de novo no mesmo corpo, como assim? E esse é um outro preceito fundamental, pilar da doutrina espírita, que Jesus veio nos mostrar: somos imortais. E a cada encarnação vamos angariando condição de progresso espiritual. A pedagogia divina desse mestre amado, através de parábolas, e foram mais de 30, chegaram para nós a cada tempo em que fomos reencarnando e tentando conhecer, com um conhecimento que foi se acumulando, até que o Consolador, prometido por Ele mesmo, também em suas palavras, chega para nós explicando os significados que nós, ainda tão pequeninos, temos dificuldade de entender na profundidade que elas trazem em ensinamento. Eram fatos do cotidiano, interesses, impressões daquele povo, daquela época, que vai auxiliar a compreensão para que a transmissão pudesse ser de uma forma fácil de ser feita, aquela historinha que parece que não tem nada e tem um fundo moral profundo, quando nós vamos recebendo verdades sem nenhuma ofensa. São pequenos puxões de orelhas para cada momento. Vocês já foram fazer um evangelho no lar, ou no momento que você quer fazer uma oração, abre o evangelho e parece: nossa, mas foi escrito para mim. É para essa dificuldade que eu estou vivendo aquela mensagem, aquele diálogo de Jesus com o nosso coração. Quando nós falamos, por exemplo, do filho pródigo, a primeira vez que eu tive contato com essa passagem, com essa parábola, eu achava que o filho pródigo era quem ficou cuidando do pai. Aí nós vamos estudar e vamos ver que o filho pródigo que retorna à casa do pai, que somos nós, a representação de nós, cada vez que nos desviamos das verdades e do ensino de Deus, e quando nós retornamos, ele faz uma festa e nos recebe. E aquele que estava do lado do pai fica bravo, egoisticamente bravo, porque como que para mim não dás nada e para o outro que chega, que perdeu o que levou, o seu, faz uma festa? Mas aí é que está a beleza. Esse pai compreende, e ali representado Deus, Jesus, para que possa receber esse filho, no caso de Deus, esse irmão, no caso do pastor que nos ensina, vai fazer com que nós possamos retornar à casa do Pai nas mesmas condições, porque Ele falou para nós também, Jesus: nenhuma ovelha se perderá. E se tiver 100 ovelhas e uma se perder, o pastor vai buscar esta. Porque as 99 que já estão ao seu redor, já estão acolhidas, já compreenderam o seu ensinamento, já podem dar passos mais seguros, mas aquela que está perdida, sem entendimento daquilo que Ele veio trazer para nós, do diálogo que Ele veio trazer para nós compreendermos a verdade divina, precisa ser buscada. E quantas vezes nós abandonamos alguém que precisava de uma palavra amiga, porque mobilizou em nós uma certa raiva, uma certa angústia, e a convivência às vezes está muito difícil. Nada pode ser distanciado daquilo que Jesus nos ensinou. É claro que existem circunstâncias em que nós não podemos também prejudicar a um grupo em função de uma pessoa que muitas vezes não está adequadamente, de uma circunstância
Mas nós não precisamos lidar com isso com ira, com raiva, com maledicência. Nós podemos fazer isso à moda de Jesus, que se recolhia muitas vezes para orar. Chico nos ensinava isso, né? Quando nós tivermos um problema, recolhe lá no seu quarto, vai lá em secreto. Ele também nos ensinou. E ali nós podemos pensar como agir de uma forma melhor. Hoje, em tempos de pandemia, a parábola do joio e do trigo está muito presente nas relações. É o momento de joear aqueles que poderão permanecer, dando continuidade à mensagem, aos diálogos, aos ensinos de Jesus. E nós, espíritas, somos chamados de uma forma muito contundente. Tudo que nós angariarmos agora será aquilo que levaremos para o plano espiritual, aquilo que nós estamos ligando do bem. E lá poderemos saber aonde reencarnaremos na próxima encarnação para dar continuidade ao que agora aqui vamos levar de herança. Por isso a importância dos estudos, por isso a importância da convivência pacífica, do entendimento na família, da orientação benéfica para os filhos, do bom exemplo. Tudo que nós fizermos como retrato daqueles ensinos que Jesus nos traz, à luz do entendimento espírita, poderemos angariar para as novas gerações. Serão nossa responsabilidade. Porque para semear, como ele nos traz na parábola do semeador, as suas verdades, primeiro precisamos ter sementes hauridas em nossos corações. Precisamos fortalecer a semente de amor que foi plantada em nosso coração. O nosso primeiro compromisso é com a transformação de nós mesmos. Para que nós, nessa condição de semear, entender as parábolas, entender os ensinos, como nos fala Emmanuel na questão 290 do livro do Bom Consolador, as parábolas, as palavras do Evangelho, são sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E é isso que está acontecendo. Nós estamos começando a compreender melhor esses diálogos que ele tem conosco. Citamos há pouco o Sermão do Monte, aonde ele trouxe as bem-aventuranças, e que é reconhecido como uma preciosidade tamanha que Gandhi, um dos precursores, numa cultura necessária para seu ensinamento, onde Jesus chega através dele de uma forma diferente, mas que reconhece em Jesus a condição de um espírito diferenciado. Gandhi vai dizer para nós que todos os ensinos poderiam se perder, se todos os livros se perdessem de ensinos, mas o Sermão do Monte, se permanecesse, se mantivesse conhecido por todos, com a possibilidade de todos conhecer, nada teria se perdido. Tamanha é a importância dessas bem-aventuranças que foi utilizada por Kardec, sob a orientação do Espírito de Verdade, no nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, como uma base para que nós pudéssemos compreender a moral que o Cristo veio nos trazer. Kardec não pegou todas as passagens do Evangelho para trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo. Baseou nos ensinos fundamentais de Cristo para a imortalidade, para a reencarnação, para onde é esse reino, o que é esse reino, e as bem-aventuranças. E as relações que precisamos ter de entendimento delas. Por isso, todos os diálogos memoráveis que ele teve. Um que também a gente destaca e gosta muito é aquele que ele conversa com o centurião. Aquele que ele vai ser chamado pelo centurião que se aproxima dele e diz que ele não precisava ir à casa dele, que bastava que alguém mando dele fosse, que o servo dele se curaria, que era alguém muito amado dele. Percebamos um centurião
que tinha os soldados, uma centúria, né, 100 soldados sob sua tutela, não era cristão, tinha uma fé tão fortalecida que sabia que aquele homem, que o Messias poderia, só de emanar ou pedir que alguém fosse lá, espiritualmente, logicamente, o servo seria curado. E ele fala, vai lá que ele já vai te receber. E o servo está curado. Quando nós percebemos que ele fala para a mulher samaritana que não precisamos orar no poço onde ela era samaritana e ali estava como um lugar construído para um momento de oração, que aquela água que saía daquele poço era uma água que saciava a sede do corpo, mas que a água viva que ele poderia oferecer, os seus diálogos, os seus ensinos, iria matar a sede para sempre, porque era sede espiritual. E que ali não seria um lugar, só aquele lugar para orar, nem no templo. Haveria de chegar um tempo aonde oraríamos no nosso templo interior. É importante estarmos aqui? Muito. É importante fazermos com que a doutrina espírita chegue a todos os corações? Sem dúvida. Mas aprendemos na pandemia que estando em nossos lares, reclusos, nós nunca fomos desamparados. E mantínhamos uma ligação com a espiritualidade desta casa, ou da casa espírita que frequentamos, com o Pai, com Jesus, porque daí, à luz da doutrina espírita, compreendemos que é o pensamento e aonde está o nosso tesouro, é onde está o nosso coração. Nesse diálogo, Jesus mostra para nós que a importância de nós construirmos a nossa condição espiritual é indo pelo caminho que Ele nos ensinou. Para que a gente encerre as nossas reflexões de hoje, eu trouxe um outro diálogo de Jesus, um diálogo entre Ele e Simão Pedro. O Pedro, aquele que vacilou, que negou Jesus, ali quando ele estava sofrendo todos os martírios para ser crucificado. Mas também o Pedro, que depois das suas percepções, da sua evolução, que mostra como nós também podemos cometer grandes equívocos, mas voltar ao Pai, ser a ovelha que volta e ali firmar-se como uma rocha através dos seus ensinos. Pedro, após a crucificação, instalado naquela modesta casa que seria depois o primeiro santuário dos apóstolos, a Casa do Caminho, refletia sobre Jesus, recordava-se do Mestre e sobre o abençoado trabalho que queria fazer, que queria ter com o Mestre. E pensando, suspirando nas tarefas que poderia realizar, eis que o Mestre lhe aparece, mais uma vez provando a imortalidade da alma como outras anteriores. E aparece à sua frente e tão compassivo, meigo, olha para Pedro. E Pedro fica extasiado, suspira e diz assim a Jesus: aspiro a estender-te as bênçãos gloriosas. Deixei-me largo para seguir-te. Disseste-me que nos faria pescadores de almas. Quero atividade, Senhor. Quando enviarás teu serviço às nossas mãos? E Jesus, com aquele olhar meigo, carinhoso, lhe diz: amanhã. Amanhã. Apenas isso. Porque ele também era bem sucinto, né? Ele era muito objetivo. E Pedro, feliz, Jesus se foi, espera o dia seguinte. Aguardando com tanta vontade, ele limpa a casa inteira, coloca flores, deixa tudo muito bem organizadinho à espera da tarefa que Jesus enviaria. De repente, logo no começo da manhã, ele começa a ver uma algazarra à porta dele, uma bagunça ali acontecendo, e murros violentos batiam à sua porta, logo que ele iria tomar o de jejum. E Joás, o malfeitor daquela época, quase nu,
angustiado e muitas lágrimas, fugindo dos soldados, pede pouso para Simão Pedro. Simão Pedro olha para ele e diz, exasperado, socorrer-te? Por quê? Não passa de um ladrão, contumaz? E de ouvidos moucos, a rogativa convoca os varavaus, soldados daquela época, entregando o infeliz que de imediato foi posto a ferros a caminho do cárcere. Ele entra, continua ali, fazendo a sua refeição, um pouco mais de tempo, e para uma liteira, que seria uma carruagem, à porta de Pedro, e desce uma mulher muito bonita, greco-romana, era Júnia, que servia aos homens na sua vida. Estava doente, cansada e implorava remédio e roteiro espiritual para que a sua vida se mudasse de maneira de pensar e de agir. Aqui, diz Pedro, não. O teu lugar é na praça pública, para receber o desprezo e a ironia que mereces. A infortunada criatura afastou-se, enxugando os olhos, e foi para a liteira. Usava finas roupas, mas espiritualmente falando, era um contraste de tanta dor. Um pouco mais aflito, porque o dia passava e nada acontecia, alguém bateu a porta. Caiu, assim que ele abriu a porta, Jarim, um bêbado, que vivia sistematicamente, quase que sempre consciente com a sua condição pelo vício, pedindo refúgio, porque alguns jovens o apedrejavam. Na brincadeira de provocá-lo, provocavam ferimentos com pedras sobre ele. E Pedro lhe disse, borracho infame, não ofendas o recinto do mestre com a tua presença, com o teu vulto, e a pontapés o coloca para fora. Caiu a noite e ele ficou muito triste. Assim como a cidade escurecia, seu coração também estava entristecido. Desapontado, foi fazer as últimas preces do dia. Meditava e de repente o mestre lhe aparece. Sob a tocha bem bruxuleante, aquela meia luz que eles viviam antigamente, se destacando dessa névoa, Pedro fala ao Senhor. Aguardei o dia todo, sem que me enviasse a prometida tarefa. E Jesus, de orar compassivo, meigo e sereno, lhe disse, como não? Em tom de quase amargura, o mestre lhe fala, por 3 vezes roguei-te hoje com cooperação, sem que me atendesses o pedido. De manhã foi Joás, desaventurado e criminoso, que colocaste na prisão. Depois do meio-dia, Júnia, pobre irmã, dementada e doente, que você mandou ir ao vilipêndio e estacar-lhe da praça. À noitinha, mandei Jarim, desditoso companheiro do vício, no entanto, o colocou para fora com seus próprios pés. Pedro chorava. Pedro chorava e na narrativa de Humberto de Campos, que esse conto está, esse diálogo está, no livro Contos desta e de Outras Vidas, chorava profundamente amargurado. E lhe disse, Jesus, grande é a minha ignorância, eu não sabia. Compadece-te de mim e ajuda-me com tua orientação. Jesus afagou-lhe a cabeça trêmula e falou generoso. Pedro, quando quiseres falar comigo, dialogar comigo, lembra-te que o Evangelho tem a minha palavra. Pedro quase cambaleou. Ele queria abraçar o mestre, queria perceber no seu aconchego, do seu envolvimento com o mestre, o quanto havia ainda não aprendido, o quanto precisava de recorrer ao Evangelho. Mas o mestre se foi. Não conseguiu abraçar o mestre. E ele estava com um livro,
com as anotações à mão das preces que ia fazer. E ele abre. E da mesma forma que nós, quando fazemos o Evangelho, abrimos a lição dele, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9:12. Na vinha do Senhor, o jugo é leve e suave. O Cristo trouxe isso para nós. Ele nos chamou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nos disse que poderemos ser o sal da terra, o sal que tempera os corações que estão ao nosso lado. E disse mais, que nós podemos ser a luz do mundo, porque por mais pequenina que sejamos enquanto luz, podemos brilhar um pouco na escuridão do nosso irmão. Amar o próximo como a nós mesmos, não mais do que nós mesmos, fazendo a nossa condição para que compreendamos que o Evangelho é o diálogo divino para termos vida, e vida em abundância. Que possamos dialogar cada vez mais com Jesus, seguir com Ele ao nosso lado, para que Ele não precise nos carregar no colo, diante de tantas situações em que fazemos os equívocos que nos distanciam dele. Que juntos nessa tarde possamos sair daqui pensando qual momento do nosso dia nós estamos dialogando com Jesus, sem nem pensar nele, pelas nossas ações, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de sentir, que podemos levar aos irmãos uma palavra de alento. Gratidão pela oportunidade e que Jesus traga-nos a sua paz. Obrigada. Querido Mestre, se conosco mais uma vez nessa hora, em que tanto nos brindou com ensinamentos no seu Evangelho. Faça-nos pequenos discípulos a teu serviço no nosso dia a dia, levando palavras, orientações, em todas as circunstâncias à nossa frente. Permita que os seus ceareiros do bem, junto a nós, consigam tocar os nossos corações e trazer sempre em nossa boca, em nossa mente, o melhor que temos em nosso interior. Quando destes momentos nos desvirtuarmos, acolhe-nos, busca-nos, para que possamos estar amparados, com a certeza de que os benfeitores dessa casa que amorosamente prepararam este ambiente e aqui estão ao nosso lado a nos fortalecer, porque são enviados de ti, querido Mestre e amigo. Queremos rogar ao Pai Maior que as bênçãos que aqui possam chegar cuidem de cada um de nós como bênçãos fortalecedoras das nossas necessidades, para que juntos sigamos a jornada que nos ensinaste. A certeza de que voltaremos para casa melhor do que quando lá saímos, encerramos a explanação do Evangelho